Olá, gente, bom dia, tudo bom? Estamos juntos para mais um cafezinho, para mais um grão. E ainda pensando nessa temática de crescimento, uma das coisas que talvez mais impeça as pessoas de crescerem, de se desenvolverem, de avançarem, de conquistarem novos espaços e horizontes, talvez seja o medo. E medo nas mais variadas formas. O medo desde da violência, que é super legítimo, mas especialmente medo de mudanças, medo do novo, medo de um cenário desconhecido, e isso às vezes trava muita gente, trava muitas pessoas, trava a minha própria vida e a sua se não soubermos lidar com este medo, que pode ter características boas, porque o medo também nos faz cautelosos e é sábio tomar decisões com base em cautela, em ponderação, mas sem falha também o medo paralisa. E eu queria lembrar você de um texto bíblico em que os discípulos estão vivendo um momento de ansiedade, porque Jesus está já em uns discursos de despedida. No Evangelho de João, a partir do capítulo 14, Jesus está falando e deixando a entender que em breve já não estaria mais com os discípulos. E emocionalmente, talvez o ambiente que se construiu ali por parte dos discípulos era um ambiente de emoções afloradas, de medo e de receio, de como seria agora a nossa vida sem o Mestre aqui conosco. E diante deste anseio e possivelmente deste medo que os poderia paralisar, Jesus então começa a falar que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, uma palavra grega traduzida por o Consolador, aquele que estaria ao lado deles, viria para fazer-lhes companhia, para ensiná-los. Diz aqui no capítulo 14, no verso 17, ele chama de o Espírito da Verdade e diz assim: vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará com vocês. Então tem uma promessa de presença, mesmo o Mestre estando perto de partir, tem uma promessa de que outro viria para suprir a ausência do Senhor Jesus. Mas o texto que eu quero ler mesmo também é um único versículo, de número 27. Quando diante deste quadro fragilizado, eu imagino, de ansiedade e de possível paralisia pelo medo, Jesus então olha para os discípulos e diz assim no verso 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. E ele conclui dizendo: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sabe, quando o autor da vida, Jesus Cristo, olha para os seus e diz: não tenham medo, não deixem o seu coração se perturbar, a minha paz eu estou dando para vocês, e aí ele faz uma ressalva: eu não a estou dando como o mundo a dá. A paz que vocês estão recebendo agora, ofertada por mim, é a minha paz. Jesus estabelece uma diferença para nós que temos tantos contextos de medo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É muito salutar conhecer a diferença entre a paz que Jesus nos oferece e a paz que o mundo garante nos dar. Na época de Jesus, o mundo que prometia esta paz era o mundo romano. E a paz oferecida aos romanos tinha um custo alto. O custo de impostos, o custo de obediência, o custo de pessoas que se curvavam diante de César, o comando maior do império, e o fazia como o seu protetor e aquele que os garantiria paz. Então parece-me que nos nossos dias hoje a coisa é bem semelhante, porque é ou não é? Às vezes o mundo nos garante paz na medida em que nós nos curvamos aos ídolos deste mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Muita gente acha que ter paz é estar com a conta cheia de dinheiro, é estar com contas pagas, é estar sem preocupações financeiras e materiais. Claro, de fato, isso traz um conforto emocional inquestionável. Mas quantas e quantas pessoas eu e você não conhecemos que têm muito dinheiro, não sabem o que é um boleto na vida, é ou não é? Mas não têm a paz verdadeira, não encontram descanso e vivem com medo. E muitas vezes a vida deles também paralisa. Roma pedia que se a população se curvasse diante
dela, do império, da força protetora, ela lhes traria paz. Mas Jesus está dizendo: a minha paz não é como esta que o mundo romano dá. A minha paz, ela independe de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, de ter muito dinheiro ou de não ter muito dinheiro. A minha paz, ela não está condicionada a situações que mudam com frequência. A paz de Jesus Cristo, ela não significa tampouco uma ausência temporária de conflitos. Às vezes a gente confunde paz com aquela ausência de conflitos, né? Então, se eu não estou brigando, se eu não estou aperreado aqui com questões materiais ou pessoais, então está tudo em paz. Ok, mas e o dia que as circunstâncias mudarem? Jesus está dizendo: a minha paz não é confundida com uma simples ausência de conflitos. E aí Jesus então nos apresentaria dizendo: a minha paz, ela é perene. A minha paz, ela é aquela que aguenta as chuvas fortes e o sol escaldante, a conta cheia e a conta não cheia. A minha paz, ela não se molda por circunstâncias internas, ela não é condicionada por isso. A minha paz é interna. A minha paz é aquela que, ao chegar no coração do homem, expulsa todo medo. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque se concordamos no início que o medo impede ao crescimento, a paz de Jesus que nos faz descansar em meio a turbulências e então lança fora o medo, ela é essencial para que possamos crescer. Minha palavra para você hoje, neste café, é para que você encontre em Jesus Cristo a paz que você precisa para estar sereno, perene, constante e contínuo nesta caminhada que tende a ser tão ondulada. Porque com essa paz, o medo vai embora. O medo se torna secundário, eu ainda diria, o medo se torna favorável. Porque é o que falamos antes, o medo na dose certa e no momento certo produz cautela. E a cautela gera sabedoria para decisões importantes. Mas quando o medo se torna além da conta e patológico, ele paralisa. Se concordamos sobre isso, é a paz de Jesus que eu e você precisamos para viver uma vida sem medo, sem a ansiedade do novo e do porvir. E assim, sem este medo, continuaremos a crescer na direção do homem e da mulher que Deus quer que nós sejamos. Um dia cheio desta paz de Jesus para você, para a sua casa, que todo medo bata em retirada e que você continue crescendo. Em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima semana no nosso Grão sobre Crescimento.